Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos a mais uma nossa conversa de toda terça-feira. Estamos aguardando, as pessoas estão sendo informadas que nós estamos ao vivo. Vamos aguardar aí, vamos falar hoje sobre solidão e adoecimento psíquico. Boa noite, Edna Souza, Zizi Quati, boa noite, Yuri Moreira, boa noite, Olinda Lobato, sejam bem-vindos todos vocês. Maria Bernadette Carvalho, seja bem-vindo, Berna, sejam todos. Nós vamos hoje aí, Heloísa Sanz, nós estamos nos preparando nesse instante para a nossa conversa, lembrando sempre que a nossa conversa não fica gravada no Instagram. Então, com isso, se vocês têm alguém que vocês acham que está vivendo uma solidão, que tem alguém vivendo essa problemática perto de vocês, ou perto delas e elas estão querendo entender e ajudar, mande um aviãozinho, avise que nós estamos ao vivo falando sobre algo que está cada vez mais tomando muitas pessoas e um sentimento que tem levado a imenso sofrimento para muitas criaturas. Boa noite, Ana Luísa Batista, Castro Souza, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos, aproveitem o nosso momento, a nossa conversa dessa terça-feira. Moema, boa noite. Então, a nossa conversa sempre é sobre saúde mental e espiritualidade. E aqueles que às vezes estão chegando agora, muitas vezes as pessoas estão entrando pela primeira vez. O meu nome é Roberto Lúcio Vieira de Souza, eu sou médico, psiquiatra e sou psicoterapeuta e psiquiatra clínico do Instituto Renascimento em Belo Horizonte, onde a gente trabalha com saúde e espiritualidade há mais de 40 anos e estamos já há algum tempo dividindo essa experiência com as pessoas para que elas entendam a questão do adoecimento psíquico de uma forma mais ampla e que elas possam buscar ajuda numa perspectiva integral do ser, né? Um ser biopsíquico, sócio e espiritual. Boa noite, Cristina Camargo, sejam bem-vindos todos vocês e vamos começar a nossa conversa sobre solidão. Primeiro, lembrando que é um tema que está sempre presente, é um tema que envolve muitas pessoas. Boa noite, Pedro Santos. Vamos, Fabi, Bernardo, nós estamos aí falando, começando a nossa conversa sobre solidão. E esse sentimento tem sido expresso constantemente pelos meus pacientes, pessoas que convivem nesse lugar, pessoas que se sentem nesse lugar. Isso foi muito mais acentuado durante a pandemia, mas a pandemia desencadeou inúmeros comportamentos, inúmeras atitudes, posturas de reclusão de determinadas pessoas,
posturas onde as pessoas optaram em trabalhar em casa, em sair menos, com menos contato, acostumaram com o isolamento da pandemia e se sentem sós, e isso causa-lhes uma grande dificuldade. E nós sentimos que isso acaba levando as pessoas a um desespero, a um sentimento de desesperança. Nós vamos falar sobre isso de diversas formas aqui, que pode, né, terminar com ideias de autoextermínio ou até com a busca do autoextermínio. Boa noite, Rita de Cássia, Karen Mesquita, boa noite, Cláudia Boscato. Então vamos pensar juntos sobre o que a gente, o como que a gente poderia conceituar a solidão. E estar só é a mesma coisa de estar sentindo solidão? A solidão, dentro de uma perspectiva psicológica, emocional, é um sentimento de não pertencimento. E o que isso quer dizer? Uma pessoa que está sentindo solidão, ela não se sente participante, ela não sente um espaço de compartilhamento com outras pessoas, com uma comunidade, com um grupo. E esse não pertencimento, ele traz por si só, né, não é o isolamento, ele traz uma ideia, uma percepção interna de que você não é aceito ou não tem espaço na comunidade. E quando eu falo em não ser aceito ou não ter espaço, porque às vezes é a pessoa que cria esse lugar de não ocupar um espaço. Mas em muitas situações a pessoa sente que a comunidade, o grupo ao redor, não recebe essa pessoa como alguém que participa do grupo. A gente precisa entender que sentir solidão é diferente de estar sozinho. Porque estar sozinho pode ser uma condição momentânea, onde, por N motivos, eu não tenho ninguém ao meu lado, mas isso não significa que eu não me sinta pertencente a um grupo. Isso não significa que eu não me sinta acolhido, se necessário, e que em mim existe um sentimento que, se eu buscar um grupo, um espaço, eu vou ter esse espaço em mim. Sentir solidão não é isso.
Eu posso estar numa multidão e me sentir sem espaço, sem pertencimento, sem estar no lugar. E eu posso também sentir solidão porque o espaço e a comunidade que eu pertencia, e essa experiência às vezes é de uma comunidade pequena, ela deixou de existir. Aquilo se quebrou, os vínculos se desfizeram, ou as pessoas desapareceram de repente. O que eu quero dizer com isso? Isso me leva a recordar uma história real que eu escutei indo um dia para o trabalho. As pessoas que já me conhecem, as pessoas que convivem comigo, sabem que eu não dirijo. Então, eu normalmente, eu durante muitos anos, eu criei um laço de amizade, de conhecimento com muitos taxistas, e hoje os aplicativos, por N facilidades, eu utilizo, e um dia, ainda no final da pandemia, do momento difícil que a pandemia estava, eu indo para o trabalho, o chofer que me levava, um senhor mais velho, ele me perguntou: o senhor já teve o Covid? E aí eu respondi a ele, né, que eu não tinha tido Covid. E ele perguntou se eu tinha perdido algum parente muito próximo com Covid. Eu entendi, naquela posição de quem trabalha com psicoterapia, que ele queria dizer alguma coisa. E eu perguntei: o senhor teve Covid? Ele falou assim: tive Covid. Como é que foi isso na vida do senhor? E aí eu percebi um embargo na voz. E eu senti que eu iria escutar uma história que depois eu vi que era muito pesada. Ele me contou que ele era solteiro, e ele tinha um outro irmão que era viúvo, que não tinha tido filhos, e moravam eles dois e a mãe. E ele me disse, né, que a mãe adoeceu, ela teve Covid, já mais idosa, ele levou-a para avaliação, e na avaliação ficou determinado que ela precisaria internar por causa do sofrimento pulmonar. Ela estava com a oxigenação muito baixa e ela precisou de ser internada. Ele não pôde se despedir tranquilamente da mãe porque ela estava muito mal. Ele voltou para casa, e ao voltar para casa nessa situação, ele também adoeceu. Ele manifestou um quadro grave de Covid, ele teve que ser assistido, foi levado pela ambulância, teve que ser internado, e ele ficou muitos dias no CTI. Quando
ele voltou, ainda numa situação de imensa fraqueza, ele, que percebeu que estava dentro do hospital, e ele quis saber notícia da mãe, ele quis ter alguma notícia da família, e a equipe começou a trabalhar com ele para dar a notícia que naquele intervalo que ele ficou inconsciente no CTI, a mãe havia falecido, o irmão adoeceu e rapidamente desenvolveu um quadro muito grave e também faleceu. Então, a comunidade dele, o grupo familiar pequeno, o lugar que era o convívio, os três tentando vencer a situação da pandemia, ele se viu sozinho, e perdeu essa estrutura de pertencimento a uma comunidade, porque a mãe e o irmão, que eram a família, eles haviam partido. Então, a solidão, e ele falava isso chorando, que ele se sentia muito só. E a solidão era muito maior porque ele não pôde se despedir, ele não pôde enterrar os parentes, e ao retornar do quadro, ele se viu naquela condição. Essa experiência me levou a pensar muitas coisas que estavam, ali presentes e que falavam dessa solidão. Ele, embora trabalhando para sobreviver, tentando às vezes compartilhar a dor com alguém que pudesse ouvi-lo, essa dor, era muito grande. E eu digo, na realidade, que ela é muito difícil da gente apreendê-la em sua totalidade sem ter experienciado esse lugar. Eu ouvi, falei, devolvi para ele o quanto que ele deveria estar sofrido, questionei como que ele estava fazendo, e ele usou, de dizer das suas experiências em espiritualidade. Ele era uma pessoa, acredito que esteja ainda vivo, católico, a família toda católica, e ele dizia que ele estava se sustentando na sua crença, na sua fé. Quais seriam, a gente podia perguntar a todos nós, as características básicas de quem está sentindo solidão? Então, a solidão, ela traz uma sensação de incapacidade de criar vínculos. A pessoa que está sentindo solidão, ela se sente incapaz de criar vínculos com as pessoas. Por isso que eu posso sentir solidão mesmo estando numa multidão. E essa solidão, ela também se caracteriza por uma incapacidade para se identificar com as pessoas que estão ao seu redor.
Então, eu não consigo criar um vínculo afetivo e eu não consigo me identificar com aquilo que as pessoas que estão ali estão fazendo. E com isso, o meu sentir é voltado cada vez para o meu interior. E esse vazio que eu percebo lá fora, de não ter vínculos, de não conseguir me identificar com os outros, ele aumenta porque eu não vejo dentro de mim nada mais do que eu. E muitas vezes nessa solidão ela tem a presença da baixa autoestima, do desvalor pessoal que eu me dou, e aí eu me vejo sem chão, sem base, sem onde me sustentar. Mas o que leva, né, a essa solidão? Como que as pessoas chegam a essa condição? Primeiro, muita gente vive esse estado de solidão por uma dificuldade interior de relacionamento, uma timidez intensa, uma menos-valia intensa. Ou, na verdade, né, por uma irascibilidade, irritabilidade, intolerância, impaciência, que eu não consigo viver com o outro. A criatura não consegue fazer esse movimento. Então, é uma dificuldade de relacionamento por uma menos-valia ou uma dificuldade mesmo de criar vínculo nessa timidez, pessoas que têm tartamudez, que é a gaguice, essas que se sentem muito feias e com isso projetam que as pessoas as rejeitam, muitas vezes a rejeição é real e elas não conseguem relacionar, ou porque elas são de difícil relacionamento. E tem pessoas que elas são tão raivosas, elas são tão agressivas e que elas não dão conta de criar vínculos. Às vezes os vínculos são pequenos e muitas vezes eles são mantidos muito mais pelo outro que não tem essa incapacidade, mas tem algum nível de empatia ou tem uma relação muito próxima e um sentimento, uma necessidade de ajudar, uma culpa, e que leva essa pessoa a se manter com esse indivíduo na relação, mas isso provoca uma solidão. Então, tem pessoas que se sentem sós, né, também por uma dificuldade na comunicação. Ou por uma deficiência da fala, da visão, da audição, mas também uma deficiência que, ao lado das questões emocionais, existe, né, por um déficit intelectivo que dificulta que essas pessoas se comuniquem com outras. Ele pode, né, o estado de solidão, ser resultado
de um sentimento de incompreensão por parte de terceiros. Uma comunidade, um grupo familiar, um grupo de trabalho pode não conseguir entender a condição do indivíduo, cria toda uma barreira, uma rejeição, e essa barreira, essa rejeição, faz com que o indivíduo se sinta solitário na sua caminhada. Muitas pessoas vivem esse estado de solidão por medo da reação das pessoas às suas atitudes. Então, ele prefere não se manifestar, ele prefere não reagir, ele prefere não falar, não buscar, por ter medo de como que o outro vai reagir. É claro que nesse contexto todo, não nos falta nenhuma noção que há muitas emoções envolvidas com isso e em muitos transtornos mentais as pessoas adentram essa situação para esse lugar. Vamos vendo aí a entrada de muitas pessoas. Boa noite, Ana. Boa noite, Cacau, que nos cumprimentou aí. Nós estamos falando sobre solidão e nós estamos falando do que pode levar o indivíduo a ter um sentimento de solidão. Um outro estado que pode te levar a um sentimento de solidão é a perda de um ente querido, como eu levantei a história aí do parceiro, do chofer, do aplicativo, que me contou a história dele, que com a morte da mãe, a morte do irmão, que eles eram sós, os três, ele viveu uma solidão imensa. E é uma solidão, desafio, porque você já pensou, você saiu de casa com todas as pessoas vivas naquela casa. E você adentra um lugar que havia um tipo de relacionamento onde as pessoas que estavam ali não estão mais. E não vão voltar. Pelo menos dentro de uma perspectiva material. Isso não é possível. Um outro motivo que leva as pessoas a entrarem em solidão é o término de um relacionamento. Porque, como o anterior, há um luto. E se esse relacionamento era um relacionamento de dependência emocional, onde a pessoa volta a sua vida, o seu afeto, o seu cuidado, toda a sua vida social para alguém, e esse alguém resolve te dizer acabou, ou vocês não dão conta mais e terminam mesmo nessa angústia da separação, essa pessoa vive uma solidão. E muitas vezes ela recusa a companhia de um amigo, de um parente, de alguém que queira ajudar e se fecha nessa solidão por N motivos que a gente precisa
repensar nesse contexto. E aí nós começamos a ver que a solidão, ela envolve um adoecimento pessoal, mas muitas vezes ela envolve um adoecimento de um grupo social. A intransigência, o extremismo, a discriminação, o preconceito, né? A postura belicosa de um grupo em relação a uma pessoa, traz também, por trás de tudo isso, um adoecimento social, que é um adoecimento psíquico e que dificulta muitas vezes um trabalho dentro da caminhada da criatura no âmbito do tratamento em saúde mental, porque ela vive um contexto onde a doença é de muitas pessoas e nem sempre as pessoas todas estão se dispondo a essa ajuda. Então, a tendência é manter aquele estado. Estamos vendo aí entrada da Patrícia, da Regina, boa noite, da Renata, começou aí nos seguir. Seja bem-vinda ao nosso mundo aí dos seguidores, Renata, que você possa receber esse compartilhamento que a gente faz sempre, seja diariamente nas postagens, toda semana nas nossas lives, no material que nós temos no canal do YouTube, trazendo temas de saúde mental e espiritualidade. Eu queria lembrar a todos nós que a solidão pode estar presente em determinadas fases da vida da criatura. E às vezes essa solidão ela é fundamental para um processo de transformação espiritual da criatura. Então, existem processos iniciáticos, existem buscas espirituais que levam o indivíduo a vivenciar num determinado momento essa solidão, para um crescimento e uma transformação. Mas essa solidão, ela pode estar presente na vida do indivíduo por determinadas contingências. O indivíduo que chega num país estrangeiro, aonde ele não tem nenhum contato, ele é alguém que está chegando ali, né? É um viajante ou é alguém que está buscando imigrar e não tem nenhuma referência afetiva importante, ele pode passar por um momento de solidão. Essa solidão, vez por outra, pode retornar na vida dele e ele vai precisar trabalhar isso, porque na sua busca, naquilo que ele quer, no que ele está fazendo, isso é uma possibilidade e que a mudança, na verdade,
ela só é possível se ele, né, se permitir sair desse lugar. E muitas vezes as pessoas não conseguem viver nesses países, principalmente com línguas diferentes, e tem que retornar para o seu país de origem por sustentarem essa situação. O que a gente poderia trazer aqui que é importante? Que existe, né, um quadro, sim, de adoecimento psíquico, a qual chamamos de solidão emocional. Esse lugar, né, é um lugar aonde o indivíduo, por causa do seu mundo emocional, ele passa a viver um estado de solidão. Essa solidão emocional, ela geralmente ela tem 3 características constantes. A primeira dessas características é que essas pessoas, na maioria das vezes, elas estão vivenciando uma insatisfação pessoal e uma insatisfação social e, além disso, uma insatisfação espiritual. Elas não estão satisfeitas com elas mesmas, é uma baixa autoestima, uma visão muito negativa delas próprias. Elas não têm satisfação em viver com a comunidade, com os objetivos da comunidade, com o que a comunidade faz. E pode acontecer também porque ela não está vendo nenhum valor importante na sua vida, e isso a deixa só porque ela não consegue. Quem não tem uma busca de valor, não tem um propósito, não tem um sentido de vida, essa pessoa vai se fechando, ela vai se diminuindo, né? Uma expressão que eu não sei se isso é usado em qualquer lugar, mas muito mineiro, vai minguando, né? Igual a lua minguante, né? Ela vai se fechando nela, né? E essa insatisfação, ela hoje anda muito presente por causa das exigências sociais que querem uma perfeição, que querem um indivíduo com sucesso, com poder, com beleza, com inúmeras coisas, com riqueza, né? E as pessoas não tendo isso, elas acham que elas não valem nada. Como elas não têm essas coisas, elas estão num mundo que ao redor também essas coisas não estão muito presentes. E aí é uma desvalorização do grupo. Mas elas podem estar num lugar onde as pessoas mantêm um status de prazer e felicidade que necessariamente não existe, é uma ilusão, mas ela, por estar numa situação de menos-valia,
só vê os resultados positivos do outro e isso faz com que ela fique só, né? E muitas pessoas, num processo, né, de todo esse contexto, elas vão desacreditando nos valores éticos, morais da sociedade e vão ficando, né, numa situação de solidão. Essa solidão emocional, ela se manifesta por uma tristeza imensa. Tristeza imensa que, né, é um sentimento de depressão. Que é entendível porque a tristeza é uma emoção natural que nos leva para dentro de nós para a gente entender o que está acontecendo conosco. Mas no caso da solidão emocional, como essa resposta é muito dolorosa, o indivíduo não consegue aprender de maneira consciente, ele vai ficando cada vez mais triste, deprimido. E o deprimido vê o mundo cinza e ele muito mais cinza que o mundo. Então, isso vira, né, uma bola de neve em todo o contexto, em todo o processo. Uma outra característica que a gente encontra nessa solidão emocional é uma incompatibilidade com os valores da sociedade ou do grupo que está ao seu redor. Muitas pessoas que fazem um processo de transformação espiritual, elas necessariamente, no seu lar, no seu trabalho, na comunidade, a não ser uma comunidade religiosa, não vai encontrar pessoas que buscam esses mesmos valores. Ela vai se considerar, na verdade, uma criatura, né, que não tem nada a ver com os valores que as pessoas estão vivendo. E conforme essa iniciação espiritual, conforme for, há uma leitura que ela está no caminho certo, que ela está buscando a santificação e que as outras pessoas não são santas, elas estão perdidas no mundo, o que elas fazem é pecaminoso, é errado, tem que se afastar. Então, isto estimula que a pessoa se sinta só na caminhada dela, né? É uma solidão que faz através deste contexto. Estamos vendo aí algumas pessoas chegando. Boa noite, Célia. Boa noite, Sheila. Boa noite, Márcia Boixá. Sejam bem-vindas. Nós estamos aí falando de solidão hoje. Falando dessas interferências da solidão com o adoecimento psíquico. Lembrando, né, que a gente fala de algo que precisa ser trabalhado no campo da psicoterapia. Não tem remédio para a solidão. O remédio para a solidão é um despertamento íntimo para me permitir compartilhar a vida com o outro e me abrir
mesmo que eu me sinta muito carente, para pedir um espaço de pertencimento à comunidade onde eu estou. Hoje a solidão ela está cada vez maior num contexto de o que eu vivo, aonde que eu estou e o que eu faço. Pessoas que moram em prédios, em torres de condomínios, com mais de 60, 80 unidades de apartamento e que não conhece uma pessoa sequer. Que não se permitem a cumprimentar alguém, a viver com alguém, e que são só, moram sozinhas, às vezes não tem nenhum parente, vão para o trabalho, se fazem muito silenciosas, cumprem a obrigação, faz o exercício de casa da sobrevivência numa vivência de solidão. A gente sente, por exemplo, muitos jovens, eu que passei a atender muitos jovens, muitos adolescentes, já falei isso muitas vezes, com a pandemia, com a falta de profissionais na psiquiatria especializados em infância e adolescência, e a gente passou a retomar uma experiência muito anterior nossa, quando a gente trabalhava, e trabalhei muito tempo quase exclusivamente com crianças, adolescentes e jovens. A gente retomou essa experiência e eu vejo muitos jovens que se sentem profundamente sós, que não conseguem ter essa sensação de pertencimento a um grupo, à família, a ninguém. E que passam a viver um mundo virtual, em que as coisas que estão na tela são o seu relacionamento. E nesse lugar, eu gostaria de lembrar que o adoecimento vai sendo tanto que eles se apaixonam por personagens, eles acreditam de alguma maneira em compartilharem a relação com determinados grupos, aonde cada um deles é mais só do que o outro. E há um grande perigo, porque adentram a esses grupos pessoas com transtornos de caráter, de personalidade, com transtornos sexuais, que utilizam-se da fragilidade dessas pessoas para abusarem dessas criaturas. Então, a solidão, ela é algo cada vez mais presente. Os idosos, por causa do trabalho dos filhos, da vida que se tornou muito complexa para as criaturas, a gente, em vez de buscar simplificar, as pessoas andam buscando complicar, né? Que ela fala, né, para que eu vou simplificar se eu posso complicar? E esses idosos, às vezes sozinhos em casa, aposentados, alguns deles não têm filhos, os irmãos estão falecendo,
ou já faleceram, e eles se sentem cada vez mais sós. Mas a gente gostaria de fazer algumas reflexões, né, importantes, porque as pessoas falam, mas o que pode tratar a nossa solidão? Uma coisa que nos tira do estado da solidão é cultivar e ter amizade. Francis Bacon, um dos maiores filósofos da história, ele diz que não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. E ele completa esse pensamento dizendo que a falta de amigos faz a gente se sentir no deserto. Então, a gente precisa cultivar as amizades. A gente precisa manter viva essas relações. E o amigo é alguém que eu posso ficar um bom tempo sem encontrar. Mas quando ele encontra, ele me alimenta emocionalmente como eu o alimento. E essa relação de reciprocidade faz com que a gente se sinta mais leve, se sinta acolhido e possa verdadeiramente buscar energia para sobreviver. Então, a gente não deve perder a oportunidade de construir novas amizades, novos relacionamentos. Às vezes não são aqueles amigos especiais que a gente conta nos dedos das mãos, mas são pessoas que a gente gosta, que compartilham ideais, que compartilham interesses e que gostam da relação. Isso é muito gostoso, né? Muito gostoso a gente saber que a gente vai chegar num lugar e que a gente pode contar com a presença de alguém para te dizer seja bem-vindo, né? O que nós vamos fazer. Eu preparei alguma coisa para te receber porque eu me sinto feliz de você estar aqui. A gente precisa ter cuidado, né? Porque muitas vezes, num processo de vitimização, as pessoas se colocam como alvo do descuidado do mundo, do desrespeito do mundo. Se colocar nesse lugar é muito complicado. Porque, vez por outra, a gente se sentir em solidão, né? Pode ser ter um lugar bom que me dá tempo para refletir, descansar, encontrar comigo mesmo. E a maioria de nós foge da nossa realidade. Mas essa busca nesse processo de vitimização, de revolta, não é uma coisa boa. Adotar a solidão como lugar de morada é determinar a permanência dessa tristeza, esse sofrimento na nossa vida. Agora, é como eu falei, tem momentos que a gente vive uma solidão. Mas eu posso buscar coisas que ocupem esse espaço.
eu posso buscar sentidos da solidão que eu estou. Um sentido de reflexão e transformação para um crescimento, um sentido para que eu escreva algo que seja produtivo para o outro e várias outras coisas. Porque se eu não consigo criar recursos para povoar a minha solidão, existe um escritor chamado Charles Baudelaire, que é um escritor francês, que ele disse que quem não sabe povoar a sua solidão também não saberá ficar sozinho em meio a uma multidão. Então, é preciso aprender isso. Mas nós convivemos hoje numa situação muito grande e há um pensador japonês chamado, acho que fala-se Shoseki Natsume. Sei que o sobrenome é assim, eu não sei se o primeiro nome se pronuncia dessa forma. Ele diz que a solidão é o preço que temos que pagar por termos nascido neste período moderno, tão cheio de liberdade, de independência e do nosso próprio egoísmo. Lembrando que muitas vezes, e eu falava disso mais cedo, na nossa live, que a solidão é uma escolha do meu egoísmo, de não conseguir compartilhar, não conseguir conviver, não conseguir estar criando esse espaço. E a solidão, muitas vezes, ela não precisa ser povoada pelo meu egoísmo. Ela deve ser povoada por aqueles recursos que me façam crescer. E há uma percepção real que muitos artistas, muitos poetas, escritores, muitas criaturas que são chamadas gênios, elas buscam a solidão como inspiração para a sua criatividade e a sua produtividade. Então, nós temos sim recursos. E se eu não estou dando conta de lidar sozinho com a minha solidão, eu preciso buscar uma ajuda. Seja ajuda espiritualizada, através da psicoterapia, seja uma ajuda leiga, mas de alguém que entenda, através da espiritualidade. Então eu posso buscar um terapeuta, mas eu posso buscar um religioso, seja ele um religioso que tenha uma formação profissional de religiosidade, seja um leigo que se preparou para entender a minha solidão e me auxiliar. Se eu estou me sentindo em solidão, eu tenho que ter o cuidado, porque essa solidão, à medida que eu a alimento, eu faço com que o meu desespero, a minha angústia aumente. E isso vai me tirando do foco de qualquer sentido da vida. E quem perde o sentido da vida vive a desesperança. E quem não tem esperança, ela geralmente busca uma forma de não ter que viver.
seja por um estado mental de completa alienação, seja pela busca do autoextermínio. E a gente ainda queria trazer um outro autor chamado Paulo Valéry, que diz que há momentos infelizes em que a solidão e o silêncio se tornam meios de liberdade. Então, a solidão, ela pode ser um estado doentio, mas às vezes a gente precisa viver a solidão e o silêncio para entender esse mundo de infelicidade que eu estou vivendo e buscar um resultado diferente. Eram essas nossas reflexões dessa noite. Nós lembramos que a nossa live não fica gravada no Instagram. Mas nós temos uma gravação que está sendo feita, ela vai ser editada e posteriormente ela vai para o nosso canal. Então, se você não conhece, muitas pessoas entraram aqui no finalzinho. Estou vendo aqui MR Flise, a Dalgisa. Seja bem-vinda, Dalgisa. Nossa, fala Aires Luz, que entrou hoje, mais tarde, né? A Andréia Castanha, essa grande amiga, companheira de trabalhos dentro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Essa live vai para o nosso canal, Dr. Roberto Lúcio, que é um canal de saúde e espiritualidade. Visitem o canal, nós temos muito material. Todas as semanas nós temos uma coisa nova, então se inscreva, marque lá, põe o sininho para serem notificados. Essa semana, por exemplo, foi colocada a live de como lidar com o paciente ansioso. Então tá lá, quem não assistiu, quem gostaria de assistir. E temos muitos outros materiais sobre depressão, sobre transtornos psicóticos, sobre saúde e espiritualidade, sobre autoestima, inúmeros temas, vários temas na infância, na adolescência. E nós, né, então, podemos, né, vocês podem acompanhar-nos lá e podem nos acompanhar todos os dias. Todos os dias nós trazemos uma reflexão das nossas postagens no Instagram e no Facebook. Então, a nossa postagem não é simplesmente uma imagem para chamar a atenção. Cada frase daquela é trabalhada por mim, né, de algum vínculo com as questões da saúde mental. Porque eu entendo que saúde mental não é simplesmente a ausência, né, de doenças. Muitas vezes a gente não tem um transtorno mental, mas nós vivemos um sofrimento psíquico. E esse sofrimento psíquico nem sempre é trabalhado com remédio, e a gente precisa de outros recursos para a nossa aprendizado. Para quem está nos acompanhando ao vivo ainda, eu agradeço todo mundo que esteve presente nessa live hoje. Eu desejo boa noite, muito obrigado pela companhia, pela parceria. Obrigado aí às pessoas que se manifestaram, Rita, Cícera, Berna, Aires, muito obrigado, Célia. Um beijo no coração e até a próxima terça-feira com um novo tema sobre saúde e espiritualidade.